de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Tatiana Lopes. Tudo bem, Tati? Tudo bom? Então hoje a gente vai estar falando sobre desenvolvimento da projeção consciencial na juventude. Então se você conhece pessoas que têm interesse nessa temática, compartilha, esse Teática e também já deixa o like já de início. Então, para iniciar o Teática, a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo da Tatiana. Então, ela é natural de Uberaba, Minas Gerais. Ela reside em Foz do Iguaçu, tem 45 anos. Ela é bibliotecária, ela é pós-graduada em gestão pública, voluntária da Consciologia desde 2002, voluntária da Sinvex desde 2022. Ela é autora dos livros Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, da Autopesquisa Conscienciológica, Práticas e Ferramentas, em parceria com a Beatriz, e desenvolvimento conscienciográfico. Então, esse é o mini currículo da Tatiana. Então, para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que é a projeção consciente, para o pessoal que não sabe muito sobre isso. Eu costumo dizer assim, eu prefiro chamar de projetabilidade da consciência, Porque assim, projeção consciente é quando a gente sai do corpo usando um outro veículo de manifestação de forma lúcida. Mas como existem outros fenômenos, a projeção semiconsciente, a projeção inconsciente, então assim, muitas pessoas ao dormir saem do corpo, mas não percebem que tiveram uma experiência fora do corpo, Não tem lucidez para isso, não tem autoconsciência de que está fora do corpo. Então a gente chama de projeção da consciência, que é um fenômeno natural, fisiológico ou parafisiológico, Então, todas as vezes que você entra num estado mais profundo de relaxamento ou numa sonolência, você acaba se desligando do seu corpo físico, Aqui a gente tem um livro aqui, ó. Aqui no livro mostra, o rapaz saindo do corpo, usando um outro veículo. Então é isso. Isso é a projetabilidade da consciência. Agora, a projetabilidade lúcida é a gente fazer isso de caso pensado, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo que a gente está em outro veículo, sabendo que a gente está em outra dimensão, E a gente pode fazer isso a partir da nossa vontade, Existem experiências fora do corpo que são espontâneas, Mas o que a gente está propondo aqui é a pessoa fazer isso deliberadamente. Então, ela sair do corpo a partir da própria vontade, usando técnicas para isso. E daí, dentro disso, qual que foi a sua motivação para estar pesquisando sobre isso? Se você puder explorar mais um pouco essa parte. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu tinha 23 anos, e eu percebi assim, que esse fenômeno seria interessante para haver uma maior recuperação dos megacons, ou seja, esse estado de lucidez que a gente tem antes de renascer, durante lá o curso intermissivo. Eu achei que era uma maneira mais eficaz de promover essa recuperação intensiva de cons já na idade mais jovem, E também de entender melhor o paradigma consciencial, Então, assim, eu não queria só entender teoricamente que a gente tem outros veículos, que há outras dimensões, que existe o processo energético, Eu queria saber, a partir da minha experiência, que realmente a gente tem outros veículos, existem outras dimensões, e experimentar isso, Então, eu comecei a aplicar uma série de técnicas projetivas, de maneira deliberada, durante cerca de 10 anos, e fui gradualmente desenvolvendo a projetabilidade lúcida, porque existem inúmeras questões que envolvem a projetabilidade. E aí, depois de 10 anos, quando eu comecei a desenvolver, eu já queria escrever um livro, Desde o início, esse era o meu objetivo. Então, eu queria fazer uma pesquisa, de como que a gente desenvolve a projetabilidade lúcida. Então, eu ia registrando tudo que eu vivenciava, porque eu pretendia, em algum momento, reunir aquelas informações, reler,
e tentar extrair dali alguma teoria, né, que pudesse ser usada a favor de outras pessoas, né? Primeiro em favor de mim mesma, né? Mas também que pudesse contribuir para outras pessoas. Então, assim, esse livro, em primeiro lugar, eu escrevi para mim mesma. Então, assim, se eu pudesse voltar lá, né, e entregar um presente para a Tatiana dos 23 anos, eu entregaria esse livro aqui, ó, para facilitar a sua vida. Né? Então, assim, o livro também eu escrevi, eu fiz as experiências pensando também em escrever um livro, né, sobre o assunto. Interessante. E dentro disso, né, você falou que aplicou práticas, né, durante 10 anos, técnicas. Qual a importância que você vê para o jovem estar aplicando mais técnicas, assim? Eu vejo que sem a técnica a gente vai ter mais dificuldade de desenvolver qualquer coisa, né? Então, assim, qualquer coisa que você se proponha a desenvolver, o desenvolvimento energo-parapsíquico, o desenvolvimento da sinalética, o desenvolvimento intelectual, né? Vários tipos de desenvolvimento que a gente pode fazer, o desenvolvimento interassistencial. Fica mais fácil, a gente consegue melhores resultados se a gente aplica uma técnica, né? E existem várias técnicas projetivas, né? No livro Projeciologia, que é um tratado sobre o assunto escrito pelo professor Valdo Vieira, ele lista mais de 30 técnicas, né? Então a pessoa pode combinar aquelas técnicas que mais combinam com o seu jeito de ser, né? Pode combinar uma série de técnicas, aplicar, porque você vai ter melhores resultados. Você vai ter resultados, vamos dizer assim, mais rapidamente e também resultados mais eficazes, resultados mais efetivos daquilo que você pretende. É por isso que, né, eu apliquei essas técnicas. E por que eu falo que foi 10 anos? Porque aqui eu falo dos níveis de projetabilidade, né? Aquele mais iniciante, aquele intermediário, até chegar no nível avançado, né? O nível avançado eu considero que é aquele das metas do inversor aos 40 anos, né? Tem essas metas, né, que o professor Valdo propõe, e uma das metas é justamente a capacidade de sair do corpo de forma lúcida, de forma funcional e interassistencial, né? E a gente precisa, vamos dizer assim, de um longo treinamento para chegar nesse nível de interassistencialidade, que é o nível avançado. Né? Então, assim, o desenvolvimento que eu proponho no livro é para que a pessoa chegue no nível proposto das metas inversoras aos 40 anos de idade. Legal. Dentro disso que você está comentando, se não me engano, você tem um verbete relacionado à metria da projeção, alguma pesquisa relacionada a isso. Se você puder explorar mais essa parte assim, da metria em relação à projeção. Então, o verbete, né, se chama projetiometria, mas também tem um capítulo do livro que eu falo sobre essa projetiometria. Essa projetiometria, você vai mensurar todas as vivências que você tem, qual que é o nível dessas vivências, né? Pelo nível das vivências projetivas, dos contatos extrafísicos, do tipo de paralocal que você visita, o tipo de parafenômeno que você tem fora do corpo, tem como você mensurar o seu nível de projetabilidade, que é um outro verbete e um outro capítulo também, que aí eu falo sobre esses níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado. A partir da projetiometria, você consegue mensurar o seu nível de projetabilidade. Também, assim, o que você já alcançou, né, de desenvolvimento e o que ainda falta. Eu ainda não vivenciei, sei lá, a pessoa ainda não foi na paraprocedência. Então, quais as técnicas que ela vai aplicar para ir na paraprocedência, por exemplo, né? Tem um outro capítulo também que eu falo dos alvos mentais projetivos. E eu falo deles numa ordem crescente de desenvolvimento. Então, assim, pelos tipos de vivência que você já conseguiu aplicar, né, o tipo de alvos mentais que você já conseguiu alcançar, você também tem como mensurar o seu nível de projetabilidade, né? Então, se você conseguiu os mais básicos, se você já conseguiu os mais intermediários, se você já conseguiu atingir aqueles alvos mais avançados. Dentro disso, assim, que você está comentando sobre técnicas, como que a técnica do EV te ajudou nesse processo assim, de desenvolvimento da projeção? Se você puder também falar um pouco o que é o EV, né, para as pessoas que são de primeira vez.
Então, a técnica do EV é uma técnica de mobilização das energias para você, vamos dizer assim, fazer com que o seu corpo físico ou o seu energossoma vibre na mesma frequência do seu psicossoma. Ou seja, você vai ampliar o nível de vibração do seu energossoma. E o que acontece? A técnica do EV está diretamente relacionada à projetabilidade lúcida. Na verdade, eu comecei a sair do corpo, as primeiras vezes não foram intencionais. Foi justamente porque eu estava aplicando a técnica do EV. Então, o que acontece? Quando você faz a técnica do EV e você está relaxado, como o seu energossoma passa a vibrar num nível mais, vamos dizer assim, mais avançado, mais sutil, isso promove a descoincidência dos veículos. Né? Então, a técnica do EV é uma técnica projetiva. Mas é uma técnica que a gente também pode fazer fora do corpo. A gente não faz só quando a gente está no corpo. É uma técnica de autodefesa, por exemplo. Então, você está lá fora do corpo. Começou a sentir uma coisa estranha, parece que está estranho aqui, ou tem algum perigo. Aí você pode fazer a técnica do EV. Ao fazer a técnica do EV, você promove essa autodefesa energética. Ou o que pode acontecer também de você mudar de dimensão. Você ir para uma dimensão mais sutil. Você está numa dimensão mais densa, você vai para uma dimensão mais sutil. Quanto mais sutil a dimensão, a tendência é ela ser mais sadia, né? Ela ser melhor. Então, a técnica do EV é fundamental para quem quer desenvolver a projetabilidade lúcida. Né? O ideal é que a pessoa aplique 20 EVs por dia, em várias circunstâncias diferentes. Porque quando você estiver fora do corpo, você tem que conseguir aplicar a técnica do EV a qualquer momento. Então, o ideal é que a gente também procure o domínio da técnica do estado vibracional, porque isso vai ajudar a gente a desenvolver a projeção. E lembrando que o domínio do EV é uma das metas inversoras aos 40 anos de idade. Então, a gente já está casando as duas coisas. Sim. Dentro do EV ainda, tem muita gente que tem dificuldade de manter uma rotina, tipo, de fazer EV. Na sua opinião, você acha que tem como desenvolver a projetabilidade sem fazer, tipo assim, fazendo 5 EVs por dia, por aí? Esse não é o ideal, porque assim, quando a gente está fora do corpo, a gente se depara com muitas circunstâncias em que a gente vai precisar do EV, né? E uma coisa também que eu percebo é que quando a gente trabalha as energias, a nossa psicosfera fica mais limpa, né? Quanto mais, vamos dizer assim, mais a nossa psicosfera estiver carregada, né? Porque a gente fica pensando o tempo todo, às vezes pensando coisas positivas, às vezes coisa negativa. Ou você lê uma matéria de jornal, por exemplo, de alguma coisa mais negativa que aconteceu e você não desassimila aquilo, isso tudo vai carregar a sua energosfera e vai dificultar você ou a ficar lúcido fora do corpo. Você consegue sair do corpo, mas você não consegue ficar lúcido. Ou vai dificultar você sair do corpo, né? Você vai ficar mais preso ao corpo. Então, você entra só numa semi-descoincidência, não na maxi-descoincidência. Então, eu vejo assim que é fundamental a gente ter um domínio do estado vibracional se a gente quiser ter um domínio da projetabilidade. Até no nível eu proponho isso, né? Que antes da pessoa querer sair do corpo de forma lúcida, que ela busque técnicas para dominar o estado vibracional, né? Então, fazer EV várias vezes por dia. Quando eu comecei, eu colocava um reloginho para despertar, de meia hora, para eu fazer o EV até criar aquela sinapse, né? Criar aquele hábito de fazer o estado vibracional, né? Tem gente que faz a técnica de atender um telefone, faz o EV, desligou o telefone, respondeu um e-mail, leu alguma coisa no WhatsApp. Então, assim, a gente criar o hábito de mudou de sala, né? Mudou de ambiente, faz o estado vibracional. Então, a gente criar, vamos dizer assim, aquilo fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar do estado vibracional, né? E fora do corpo, às vezes a gente se surpreende, né, com alguma situação e a gente vai precisar de ter esse domínio energético. Então seria tipo criar um hábito dentro do hábito que a gente já tem, né? Como você comentou, de atender o celular, de mandar mensagem, esse tipo de coisa, não seria isso, né? E assim, é uma técnica de desassim. Então, por exemplo, se eu leio um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, eu faço uma conexão com aquela consciência que eu acabei de interagir.
Então é interessante depois, para você desconectar, você fazer a técnica do EV. Né? Então, assim, criar o hábito mesmo de no dia a dia a gente treinar, né, as energias. E o que eu percebo? Quanto mais eu trabalho com as energias, mais facilidade eu tenho de me desligar do corpo. Sair do corpo de forma lúcida. Então, assim, vamos dizer assim, é uma maneira também de a gente se manter mais consciex e menos consciente. Né? Então, a gente ser menos intrafisicalizado. Né? A técnica do EV, ela ajuda a gente a fazer essa soltura energossomática, a ampliar o parapsiquismo, a mapear as sinaléticas parapsíquicas. Então, assim, ela é uma excelente... Assim, o EV, ele serve para muita coisa. Né? Ele tem muitas funções. Né? Não é só autodefesa energética. A autodefesa energética é só um deles. Né? É um pacote, né, que vem junto com o EV, né? Dentro disso que você já está comentando, qual que é a importância que você vê da organização, tanto física quanto mental, no desenvolvimento da projeção consciente? Outra coisa que eu recomendo no livro é que a pessoa, antes de começar a sair do corpo, né, de maneira deliberada, porque a gente também tem as experiências espontâneas ou heteroinduzidas, às vezes por amparador, né, a gente estudar o assunto. Então, assim, vai ler os tratados sobre o assunto, vai ler livros de relatos projetivos, vai ler meu livro. Vai ler o livro. Então, assim, estude o assunto, saiba o que você vai encontrar fora do corpo, o que você pode encontrar fora do corpo. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo tipo de experiência, pelo contrário. A tendência é que cada pessoa tenha as suas experiências, assim, levemente diferentes, algumas parecidas, algumas totalmente diferentes das outras pessoas. Nenhuma experiência projetiva é igual. Então, assim, mesmo que você já saiu do corpo várias vezes, vai ter algumas coisas similares, mas sempre vai ter alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, quanto mais você estudar sobre o assunto, quanto mais você ler sobre o assunto, mais você vai poder aproveitar esses experimentos. Assista tertúlias, né? Tem um monte de tertúlias, acho que eu tenho mais de 15, por exemplo, tertúlias gravadas sobre projeção. Tem outros pesquisadores também, né, na conscienciologia sobre projetabilidade, então estude o assunto. Se intere, eu gosto de fazer essa analogia, né? Se eu vou visitar um outro país que eu não conheço, eu posso ir na loucura e sem saber nada do que é aquele país. Mas se eu estudar aquele país, se eu saber quais são as principais cidades, né, qual que é a cultura daquele país, eu vou aproveitar muito mais a viagem. Com certeza. Então, com a projetabilidade é a mesma coisa, né? Boa analogia do país, assim, acho que fica mais claro para entender o processo também, né? Mas, dentro disso que você comentou sobre a questão do amparo, como, tipo assim, em alguma projeção, valorizar mais o amparo extrafísico e também quando a gente está, por exemplo, aplicando alguma técnica, valorizar mesmo o amparo, assim, quais dicas, na sua experiência, como que foi isso? Eu vejo assim que a minha seriedade de estudar o assunto, registrar todas as experiências que eu tinha, eu registrava nos mínimos detalhes, né? A técnica que eu usava de registro das projeções é aquela que o professor Valdo usa no livro Projeções da Consciência, né? Que ele coloca como que estava, né, o ambiente, tudo, ele, né, energeticamente, antes da projeção, aí ele faz o relato da projeção e depois ele faz como que foi a volta e tal, né, o que aconteceu depois que ele retornou e uma reflexão, né, sobre aquela experiência. E eu levava isso muito a sério, os registros dos experimentos. Então, para mim, era como se eu fosse uma repórter, né, fazendo experiências fora do corpo, e eu buscava registrar tudo que eu tinha percebido, tudo que eu tinha sentido. E outra coisa que eu fazia, eu sempre fazia uma autoprescrição. Então, assim, eu via alguma coisa que eu poderia melhorar, né, naquela experiência, e eu falava, da próxima vez que eu sair do corpo, eu vou fazer isso diferente, eu vou fazer melhor. Né? Então, eu ia dando autoprescrições. Eu vejo que essa minha seriedade, quando a gente leva a sério aqueles experimentos que você está fazendo, inevitavelmente os amparadores começam a investir em você.
Porque, assim, eles sabem que você tá, como você está levando a sério, né? No meu caso, eu pretendia, no futuro, publicar, né, sobre o assunto. Então, eu percebi essa contrapartida dos amparadores fazendo um investimento, né, em mim, no desenvolvimento mesmo da projetabilidade. Então, assim, numa ordem crescente vamos dizer assim, de experiências, de contatos extrafísicos, né? Então, assim, eu vi que gradualmente eles foram me colocando em situações cada vez mais complexas ao longo desses 10 anos, né? Legal. Então, eu vejo que quando a gente, vamos dizer, investe de cá, os amparadores acabam respondendo de lá. Você percebe isso, né? Percebe que há esse contraponto. E, inclusive, para a escrita do livro, né? Houve muito amparo para a escrita do livro, né? O primeiro artigo que eu escrevi foram os amparadores repassando comigo, passo a passo, que eu usei para desenvolver a projetabilidade, que é um capítulo do livro, né? As etapas do desenvolvimento projetivo. E, então, assim, eles ajudam não só a gente a sair do corpo, mas a entender os fenômenos, o que aconteceu, qual que é a relação entre um fenômeno e outro. Então, você vivencia um dia uma coisa, depois passa, sei lá, 2, 3 anos, você vivencia outra. Eles ajudam a gente a conectar as coisas, né? A entender melhor o que está acontecendo. E também eles dão dicas. Né? Eles falam, olha, né, não faz isso, não faz aquilo, ou presta atenção nisso, presta atenção naquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, eles também dão, são parapreceptores, né? Então, eles vão dando, vamos dizer, aulas extrafísicas pra gente, se a gente souber aproveitar. E algo que você comentou que eu acho muito sério é a questão da seriedade, né? De estudar e de pesquisar. E isso mostra, né, em você, assim, tem bastante a questão, né, você comentou que já escreveu, já tem um livro, né, tem mais de 15 verbetes. Eu queria que você comentasse qual que é a importância desse continuismo na pesquisa e também, tipo assim, não trazer, só a pessoa ficar ali pra ela, mas ela também, tipo assim, compartilhar, né, como você fez no livro, nos verbetes e artigos, se você puder comentar, assim. Como eu tinha esse objetivo, né, de me tornar uma pesquisadora da consciência. Mas, assim, no início eu não sabia direito como que fazia pesquisa da consciência, né? A gente vai meio que na tentativa e erro. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi escolher um tema de pesquisa, né? Então, eu escolhi o tema desenvolvimento da projetabilidade lúcida, ou, né, se a gente transformar isso numa pergunta, como que o intermissivista desenvolve a projetabilidade lúcida, né? Então, esse era o meu tema de pesquisa. Para você desenvolver um tema de pesquisa, você tem que estudar o assunto e tem que fazer autoexperimentação. Né? Na conscienciologia, não tem como a gente fazer pesquisas só teóricas. Né? As pesquisas, elas precisam ser teáticas. Né? Então, tem a teoria, 1% de teoria, 99% de prática. E depois, vamos dizer assim, o desafio do pesquisador é transformar aquela autoexperimentação em teoria, né? Ou seja, em conteúdos que possam ser utilizados por outra pessoa, né? Que possam ser aplicados por outras pessoas. Então, eu já tinha esse objetivo. Aí eu comecei a escrevendo artigos, né, para revistas, para congressos, na verdade, né, para congressos de projeciologia. Acho que eu participei de 2 congressos de projeciologia do IPC, com artigos, né, com base nas experiências que eu tinha tido. Né? Então, o primeiro foi essas etapas do desenvolvimento projetivo, depois eu fiz um outro, que é como se fosse o início, e depois o final, que é sobre a autorreciclagem. Assim, legal. Que tipo de experiência tinha gerado quais efeitos recinológicos, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, aí quando eu escrevi esse artigo, eu vi que eu estava pronta para escrever um livro, né? E na época eu comecei a escrever verbetes para enciclopédia, né? Então eu fui transformando aquelas experiências em verbetes, e depois eu transformava os verbetes e os artigos em capítulos desse livro, né? Então, assim, acabou que como eu já tinha feito essa pesquisa durante mais de 10 anos, já tinha artigo publicado e eu estava escrevendo esses verbetes, quando eu ia apresentar o verbete, eu via o feedback das pessoas, qual que era a dúvida das pessoas,
né? Qual que era, vamos dizer assim, o interesse que elas tinham, o que chamava mais atenção naquela pesquisa que eu estava apresentando. E aí eu ia decidindo o que eu ia colocar no livro, né? Então, assim, acabou que o livro foi escrito em 9 meses, mas porque eu fui fazendo esse, né, vamos dizer assim, eu já tinha muita pesquisa já sobre o assunto, né, muita bagagem, mas também a escrita de verbetes ajudou a agilizar o processo, né? E aí eu vi que no final eu consegui passar a informação que eu queria, que era mostrar para o leitor não só os aspectos técnicos do desenvolvimento projetivo, mas principalmente como que aquilo ia repercutir, ou como que isso repercute na sua intraconsciencialidade, né? Então, o último capítulo, por exemplo, é sobre autorreciclogenia, né, projetiva. E toda a segunda parte do livro é sobre autopesquisa projeciológica. Então, assim, como que a gente faz a autopesquisa utilizando as projeções? Como que a gente descobre mais sobre nós mesmos? Como é que a gente se reeduca usando a projetabilidade para isso? Muito legal, assim, as pesquisas, né? Até o livro, assim, tem bastante conteúdo, né? Daí minha pergunta vai nessa linha, assim, de fartura de conteúdo sobre projeções, né? Porque às vezes a pessoa acaba se perdendo em tanta informação que tem sobre o assunto. Eu queria que você comentasse um pouco como a pessoa pode aproveitar essas informações que tem na internet, tertúlias, livros, para conseguir se desenvolver mais assim, na projetabilidade. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa refletir no caso dela. Qual que é o objetivo? Né? O que ela pretende? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo? O que você quer descobrir? Né? Por que você quer sair do corpo? Né? E ter muita clareza quanto a isso, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, uma das questões que eu tinha no início é que eu tinha muito medo de consciex, né? Então, eu tinha espectrofobia mesmo, eu tinha muito medo. Eu falei, olha, eu não vou conseguir cumprir a minha proex mantendo esse medo infantil de consciex, porque depois eu fui ver que era um medo bem infantil. Então, eu falei, vou usar a técnica. Um dos meus objetivos com o desenvolvimento projetivo era ter contato com consciências e assim ir perdendo esse medo, né? Vendo o que havia de perigo ou não, né? Que era uma ilusão da minha cabeça, ou como que eu poderia aprender a lidar com qualquer circunstância com a qual eu me deparasse fora do corpo. Então, assim, me ajudou muito a desenvolver, inclusive, a interassistencialidade, né? Porque, assim, antes eu tinha medo e, aos poucos, gradualmente, com a ajuda dos amparadores, eu fui aprendendo a lidar com as consciências, a ver qual que era como que eu poderia ajudar, né? Então, muda o foco. Então, acho que é muito importante a gente saber por que a gente está fazendo aquilo, né? Qual que é o nosso objetivo? Porque aí você não se perde naquele mar de informações, né? Você vai direto ao ponto daquilo que você quer, né? Você não fica, vamos dizer, querendo abraçar o mundo, né? Então você vai naquele ponto que você quer descobrir. Questão de prioridade também, né? Porque dentro da projeção, acho que tem bastante coisa, né? Tem a exoprojeção, né? Que é para fora do planeta, né? E, então, eu acho que essa questão do foco, acho que é algo que ajuda muito, assim, a pessoa ter literalmente o foco, né, ali. Daí, dentro disso, assim, você já comentou sobre a INVEX, né? Se você puder comentar o que é a INVEX, né, uma inversão existencial, e depois comentar como que você vê o antes do seu desenvolvimento, né, da projeção, antes de aplicar a INVEX e depois de aplicar a INVEX. Quais foram os efeitos, assim? Na verdade, eu comecei a desenvolver a projetabilidade lúcida antes de aplicar tecnicamente a INVEX, né? Porque eu comecei a aplicar só com 25. Eu comecei o desenvolvimento projetivo com 23, 24. E só no ano seguinte que eu falei, não, eu quero realmente aplicar a técnica da INVEX. Então, a técnica da INVEX ela é muito interessante porque ela otimiza, né, vamos dizer assim, a vida humana. Então, você não vai viver a vida humana, vamos dizer assim... conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai vivendo. Não, a gente vai planificar a vida humana, vai verificar o que a gente quer para essa vida, como que a gente vai viver essa vida, quais vão ser os nossos objetivos. E a gente vai fazer aquilo acontecer, né? A gente vai correr atrás para fazer aquilo acontecer.
E um dos meus objetivos sempre foi, assim, eu sempre levei muito a sério a questão da recuperação dos megacons, que é um dos objetivos da Invex, é a gente recuperar esses cons o mais cedo possível, né? Então, assim, a gente recuperar o máximo possível da nossa lucidez o mais cedo possível. Então, eu vi que o desenvolvimento projetivo, ele ajudou muito nisso, a dar Norte? não só um norte, mas assim, a agilizar esse processo de recuperação de cons. Porque quando você sai do corpo, você está atuando como conscientes. Sim. Você está atuando com os amparadores, que são conscientes. Muitos deles são da sua paraprocedência. Então, esse holopensene projetivo, né? O holopensene da extrafisicalidade, quando a gente está fora do corpo, a gente, quando você sai muitas vezes do corpo, você começa a perceber que o extrafísico ele tem um holopensene específico, que é diferente do holopensene que da vida humana. Uhum. As preocupações são diferentes, os seus interesses são diferentes, a maneira da gente sentir é diferente. E é muito mais próximo da nossa realidade extrafísica como consciência, né? Então, eu vejo que tanto a técnica da Invex quanto a técnica da projetabilidade, as duas objetivam a mesma coisa, que é essa recuperação de cons o mais cedo possível, né? E eu fiz isso de forma deliberada, né? Que a técnica da Invex também prevê isso, né? A gente faz um max planejamento, a gente já sabe mais ou menos qual que é o mega foco ali da nossa ProEx, aonde a gente quer chegar, né? E o meu objetivo, quando eu comecei a aplicar a técnica da Invex, era ser uma pesquisadora da Conscienciologia, ou seja, ser uma referência como pesquisadora da Conscienciologia. Com artigos publicados. Na época eu não tinha ainda defesa de verbetes, né? Mas com artigos publicados, livro publicado, ou seja, que as pessoas entendessem que eu sou de fato uma pesquisadora, ou que eu me manifestasse tal qual uma pesquisadora da Conscienciologia, né? Então, como eu tinha esse objetivo, eu usei tanto a técnica da Invex para atingir esse objetivo, mas a projetabilidade lúcida, vamos dizer assim, foi o meu primeiro caminho que eu trilhei para chegar nesse objetivo. Depois eu desenvolvi outros temas de pesquisa, né, como vocês viram aí no mini currículo. Uhum. Mas esse foi o pontapé inicial, foi, vamos dizer assim, aquele sprint que a gente dá, né, nos primeiros 10 anos ali de Invex, que é o ideal, né, que a gente faça uma série de investimentos para depois a gente começar a fazer as colheitas, né? Então, agora eu já estou com 20 anos, né, de aplicação da técnica da Invex, e a gente começa a ver, vamos dizer assim, o quanto valeu a pena fazer aqueles investimentos lá na fase inicial, né, da ProEx. Dentro disso, assim, na sua vivência, quais foram os principais desafios, gargalos que você teve para desenvolver a projeção, assim, se você puder? Até nessa nova geração, né, de inversores, como que você vê essa questão, assim, dos gargalos? Eu vejo, assim, que um dos gargalos é justamente essa, vamos dizer assim, essa priorização, né? Porque, assim, para a gente desenvolver a projetabilidade lúcida, cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem um histórico holobiográfico, né? Por exemplo, desculpa, eu tinha muita facilidade de trabalhar com as energias, então muito provavelmente eu já trabalhei com isso antes, né? Porque desde o início, técnica do EV para mim era muito fácil, né? Então, assim, se eu já trabalhei as energias, muito provavelmente eu também já trabalhei com a projetabilidade lúcida. Então, assim, cada pessoa tem que ver, assim, o seu histórico e aquilo que tem mais facilidade. Isso também ajuda muito, né? Então, assim, dentro da projetabilidade, o que você tem mais facilidade? Né? Por exemplo, eu tenho muita facilidade com concentração mental. Então, eu uso técnicas de concentração mental, né? A técnica do estado vibracional. Então, a pessoa identificar aquilo que ela tem mais facilidade para, vamos dizer assim, facilitar o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Outra coisa que eu tinha também de facilidade é que eu gostava de estudar, né? Então, eu tinha já o autodidatismo desenvolvido, até antes de chegar na Conscienciologia, eu já tinha um processo de autodidatismo, então eu gostava de estudar projeciologia, eu era curiosa, né? Eu queria entender o fenômeno, eu sabia o que outros pesquisadores e outros projetores vivenciavam,
né, se eu tinha vivências parecidas ou diferentes. O maior dificultador que eu vejo no meu caso foi essa questão da espectrofobia mesmo, assim, eu tinha muito medo. E principalmente quando a gente está saindo do corpo de forma lúcida, né? Quando a gente faz a descoincidência lúcida, é uma carga de emoção, assim, muito forte, assim, sabe? Porque você está entrando em contato com uma realidade que é nova, né? Assim, pelo menos na nossa vivência intrafísica é muito diferente. Então, ela é nova, é como se você estivesse mergulhando num oceano ali que você não sabe direito o que tem ali dentro, né? Então, assim, eu tinha muito... Assim, depois eu fui vendo, né, que eu tinha muito receio, muito medo, né, no início. Então, eu precisava, ao mesmo tempo, entrar em contato com aquele universo novo, mas de forma gradual, né? Então, eu penso que no meu caso, o maior gargalo eram esses medos que eu tinha com relação àquele mundo novo, uma neofobia mesmo daquele mundo novo e o medo de consciência. Em relação, a gente comentou bastante sobre amparo, né? Você comentou sobre consciência. Você poderia comentar também sobre a questão da importância do desassédio, tipo assim, porque até para desenvolver tem muito pode ter essa questão, né, de assédio. Você poderia comentar como que foi no seu caso, assim? Então, no meu caso, no início, os amparadores não me colocavam em contato com consciências mais patológicas. Então, assim, na verdade, eu nem encontrava muita consciência fora do corpo. Eu achava que tinha um monte de consciência. Quando eu saísse do corpo, ia ter um monte de consciência. E não, assim, as primeiras experiências que eu tive não foram assim. Era mais eu sozinha, assim, eu não via ninguém. Aos poucos, os amparadores foram me colocando em contato com consciências doentes, não com assediadores, né? Porque, assim, o assediador, ele tem uma intenção de te prejudicar, né? Mas você tem também consciências carentes, obnubiladas, parapsicóticos, né? Então tem todo tipo de consciência, né? Não tem só assediador e amparador, né? Então tem uma gama enorme de consciências extrafísicas. Então no início eu entrava mais em contato com esse tipo de consciência, assim, energívora, né? Então aquela consciência que quer sugar suas energias. Aí eu aprendi aos poucos a lidar com esse tipo de consciência, né? Ou mudava de dimensão, ou começava a jogar energia mesmo na consciência e tudo. Então, assim, eu ia aprendendo a lidar com essas situações, até começar, vamos dizer assim, principalmente quando eu comecei a dar aula de conscienciologia, aí os amparadores começaram, vamos dizer assim, a liberar o acesso aos assediadores mesmo, né? Que aí, por exemplo, tem o assediador do aluno, que você está lá tentando esclarecer. Aí, às vezes, eu antes até de sair do corpo, eu já sabia que tinha uma consciência lá me aguardando, vamos dizer assim, né? Pro confronto. Então, aí a hora que eu deitava, quase que imediatamente saía do corpo, e aí fazia as técnicas de desassédio, né? Então, assim... Nessa época eu já estava um pouco mais tranquila com essa questão de medo, eu já não tinha tanto medo mais, né? Então eu conseguia lidar com aquela, às vezes a consciência pode ficar agressiva, né? Mas existem técnicas que a gente aplica e outra, a gente nunca está sozinho. Nesse tipo de atendimento, vamos dizer assim, extrafísico, sempre os amparadores estão ali. Geralmente eles estão numa dimensão mais sutil, né? Eles não estão ali na mesma dimensão que a gente, que é mais, vamos dizer, uma dimensão mais densa, que é a nossa assistência justamente por causa do corpo físico, né? Sim. Então, como a gente tem o corpo físico, a gente tem a energossoma, a gente tem condições de ajudar todos os tipos de consciência, ou, vamos dizer assim, essas consciências mais baratrosféricas, mais, vamos dizer, intrafiscalizadas até certo ponto. Ou mais materializadas, vamos dizer assim, não tão intrafiscalizadas porque são conceitos, mas mais materializadas. Mas os amparadores estão ali noutra dimensão, vamos dizer assim, resguardando tudo. Eles estão no controle da situação, né? E eu acho importante esse tipo de vivência para a gente aprender a fazer desassédio. A gente não vai aprender a fazer desassédio aqui no intrafísico, só no intrafísico. É óbvio que aqui a gente também faz.
Mas aprender a fazer desassédio extrafísico é uma maneira da gente também se desassediar, né? Então, assim, Sim. quando eu vejo, por exemplo, uma consciência super agressiva, e eu tô tranquila, né? Eu tô lá fazendo meu trabalho. E a consciência está super agressiva. A consciência, por exemplo, pula em cima de mim, quer me agredir. Eu não preciso responder da mesma forma, né? Eu tenho outras técnicas que eu posso usar ali na hora, por exemplo, técnicas energéticas, né? Que vão imobilizar a consciência ou vão tirar ela daquele padrão de agressividade, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo com aquela consciência, né? Eu estou aprendendo, olha, a gente não precisa ficar agressivo assim, né? Enfim, a gente aprende também como que a gente lida com esse tipo de situação, né? Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de desassédio extrafísico, né? Que é o desassédio direto ali, a gente aprende também sobre nós, né? Se você é mais tranquilo, Sim. se você fica com medo, quer voltar pro corpo, e tá tudo bem, né? Aquilo é um experimento, né? Então, aquela experiência vai te trazer informação sobre você. Se você fica tranquila, se você banca e para você é tranquilo, né? Se aquilo não te inibe de fazer o que você tem que fazer, o seu trabalho. Então, isso tudo é informação sobre a gente, né? E é muito interessante participar desse tipo de atividade interassistencial. É bem bacana. No final é tudo autopesquisa, né? Toda experiência, assim. Mas então a gente está chegando já no final da entrevista. Gostaria que você comentasse, tipo assim, alguma consideração final que você tem aí, que é algo que não foi perguntado ou falado, que você acha interessante estar sendo, né, registrado. Então... a única coisa que eu queria falar, assim, se a pessoa se sente interessada, né, no desenvolvimento da projetabilidade, se sente motivada, se sente afinizada com esse tema de pesquisa, é interessante a pessoa, vamos dizer assim, se aplicar. Vamos dizer assim, a pessoa se motivar a fazer o desenvolvimento projetivo. Porque se a gente for pensar, nessa vida ou nas próximas, em algum momento a gente vai ter que se dedicar ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida, né? A gente não vai alcançar patamares evolutivos mais avançados, tipo a desperticidade, né? O próprio serenismo, sem passar pelo desenvolvimento da projetabilidade. Em algum momento, nessa vida ou nas próximas, a gente vai ter que se deparar com isso, né? A INVEX é antecipação. Então, assim, tudo que a gente puder antecipar, né, vamos antecipar. Inclusive, porque tudo que a gente desenvolve no aqui e agora, depois vai repercutir na próxima intermissão, nas próximas vidas. Então, qualquer investimento hoje, ele repercute não só no aqui e agora, mas nas próximas vidas também, né? Então, gente, a gente chegou ao final da entrevista, né? Eu queria agradecer a presença e também a entrevista. Acho que foi bem produtiva, assim, para o pessoal que está com dúvida de como desenvolver a projeção, e acho que foi bem, assim, assertiva. Então, é um prazer, né, ter tido a entrevista. Então, pessoal, não tem desculpa, assim, para estar aplicando técnicas, né? Esse teatro que eu acho que vem bem forte a questão da seriedade e também do registro e também da valorização do amparo, da autopesquisa. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo. E para mais conteúdos como esse e conteúdos relacionados à juventude, se inscrever no canal, né? E também na descrição tem conteúdos, em site também da Sinvex, então tem bastante conteúdo disponível para aprofundamento da Invex e também da projeção, né? Como a Tatiana comentou, tem um livro dela, tem verbetes, artigos, então vale o aprofundamento. Então a gente fica por aqui no Tática Inversiva, até mais!